E agora é hora de entrevista aqui no Band Cidade. Eu recebo no estúdio o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB. Senador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite, telespectadores. Ana Ruth, eu estou à sua disposição. Eu não diria para tudo não, para umas coisas e outras não. Senador, a gente começa falando sobre Garibaldi Alves Filho, agora na presidência do PMDB do Rio Grande do Norte. O que é que se coloca como prioridade para o senhor nesse momento junto ao PMDB? Não, a primeira preocupação nossa, daí porque nós vamos ter amanhã, por exemplo, 3 convenções municipais, Nova Cruz, Santo Antônio e Espírito Santo. Na verdade, nós queremos reorganizar o partido, ver que tamanho o partido está, porque a última eleição, ela trouxe efetivamente um certo gigantismo para o PMDB, para o conta da candidatura de Henrique Eduardo, que não corresponde à realidade. Então nós queremos saber de que tamanho é o PMDB. Sabemos que é um partido ainda muito bem estruturado, que conta com adeptos entusiasmados e dispostos. Mas o que há é que há também, Ana, há também aquela indiferença, né? Aquele desencanto, aquele descrédito do político, porque generalizaram demais e levaram a essa situação. Senador Garibaldi Filho, agora, e se tratando sobre essa situação do PMDB do Rio Grande do Norte? Primeiro foi a situação do ex-deputado Henrique Alves preso. Depois assume o seu filho, o deputado federal Walter Alves. O PMDB vive também uma crise interna com esse episódio de Henrique, senador? Não. O PMDB está aí. Não. O maior problema do PMDB é o que eu lhe disse há pouco. Não há divisão, não há crise, até porque ninguém está disputando o poder dentro do PMDB. Não há nenhuma corrente partidária que possa se dizer, olha, o PMDB está dividido. Isso aí, eu pelo menos, se eu não estiver cego, eu não estou vendo. E para 2018, qual o desenho do PMDB do Rio Grande do Norte de candidaturas? O senhor para a reeleição e os demais? Olha, eu, claro, me coloco como candidato à reeleição. Vamos ter os deputados federais, estaduais. Agora, porque você sabe muito bem que as coligações, lamentavelmente, ainda vão permanecer, porque a reforma política, ela não deixou que as coligações, quer dizer, elas continuam, não foram extintas, vai trazer todo aquele desencontro que nós temos, aquele tumulto. Então, eu creio que o PMDB precisa urgentemente buscar novas lideranças, buscar novos líderes assim, junto às mulheres, junto aos jovens, para que nós possamos ter uma mudança da nossa exposição, vamos dizer assim, perante a opinião pública, realmente. É fator dificultador para o PMDB essa situação de ser um partido extremamente tradicional e com líderes também históricos? É dificultador para buscar esses jovens, senador? Olha, o fato de termos um político tradicional nos dias de hoje, há uma dificuldade para o político, para ele o político tradicional. Mas se ele não se impressionar tanto, ele verá
que a figura dele, se tivesse sido poupada do ponto de vista do respeito, não teremos, então, tanta dificuldade. Se não fosse essa minha convicção, eu não estaria alimentando o desejo de ser novamente senador. Eu seria o primeiro a deixar a postulação de lado. O senhor disse que alimenta o desejo de ser senador. E esse desejo de ser senador, o senhor alimenta compor a chapa com quem? Olha, nós temos hoje, no cenário de candidaturas, o universo só é preenchido por mim, por José Agripino, a deputada Zenaide, temos ainda, deixa eu ver que eu... O Senado é mais ou menos por aí, senador. E é bom que fique assim mesmo. Tem Flávio Rocha para a concorrência não ser tão grande, né? Flávio Rocha pelo que se diz, mas eu não aposto muito nisso, ele desejaria voltar à política do Estado, já que ele foi político aqui, ele desejaria voltar numa candidatura a governador, que seria um grande, não tenha dúvida, uma grande possibilidade de termos uma boa administração com ele. Por falar em governador, quem é o candidato preferido do senhor a governador? Aquele que nem se lançou, nem admitiu, mas o senhor gostaria de apoiar? Não, isso aí você sabe que Carlos Eduardo é a primeira alternativa, porque é um prefeito que, a despeito das dificuldades, ele continua com uma boa avaliação em Natal. Ele é um nome que já começa a chegar muito forte no interior, e nós não podemos deixar de lado isso. Nós temos que apostar numa candidatura que tem as características dele. O senhor disse que é o plano A e o plano B, senador, para o governo do PMDB. Olha, agora você me pegou, né? Eu vou até tomar um copo d'água aqui para ver se... Enquanto o senhor toma água, lembrou o ouvinte, o senhor disse há pouco, ao telespectador, o senhor disse há pouco que o prefeito Carlos Eduardo é o plano A. Mas em tudo na vida se trabalha com o plano A e o plano B. Quem é o B, senador? O plano B do PMDB seria ver esses nomes, até mesmo nomes que não são os políticos ortodoxos, né? Aí veríamos, temos aí alguns candidatos que não são propriamente candidatos da base partidária. Senador, com essa crise política, crise institucional, crise ética que está posta no país, os novos políticos, eles chegam numa corrida mais favoráveis ou favoritos do que os tradicionais? O senhor acredita nisso? Bem, não resta dúvida, não vou tapar aqui o sol com uma peneira, não resta dúvida que os novos políticos, eles têm a favor deles um pouco desgaste, ou quase nenhum, porque eles não militaram. Se você faz uma pesquisa hoje, uma pesquisa qualitativa ou mesmo quantitativa, os políticos tradicionais, aí eu vou lhe dar um dado de uma pesquisa que me deixou muito feliz e que foi publicada, que é da Certos, que no meu caso a rejeição é apenas de 3%. Se você pensar que um político tradicional, um político que tem quase 50 anos de política, tem uma rejeição assim tão pequena, foi confortador para mim. Eu vou esperar agora as novas, né? Senador, vamos
focar um pouquinho no plano nacional. O episódio mais recente, ou um dos mais recentes, a votação no Senado do processo do Senado Aécio Neves. Aécio Neves que todo o Brasil acompanhou aquela gravação envolvendo os 2 milhões de reais. O senhor ficou constrangido de votar no Senado Aécio Neves pelo retorno dele, senador? Olha, inicialmente houve uma dificuldade muito grande, mas depois nós refletimos e vimos que era preciso deixar o processo jurídico que eu estou falando, não é o político, deixar o processo jurídico caminhar, não sermos tão exigentes de modo que ele não pudesse ter essa oportunidade. Mas o que acontece hoje é que essa divulgação que existe, o político passa a ser investigado, a divulgação coloca ele como se ele já estivesse condenado. Então, é o caso do senador Aécio Neves. Eu confio que ele possa provar a sua inocência e que seja um caso desse. Eu falei aqui da transparência excessiva que se dá a tudo que se apura. Senador, o presidente Michel Temer, ele está posto hoje no mundo como um dos presidentes com a menor aprovação, 3%. Isso preocupa o senhor do ponto de vista de contaminação dessa desaprovação do Michel Temer com o PMDB, o partido do senhor? Não resta dúvida que a sua pergunta é das mais pertinentes, mas eu diria, você que, pelo menos no meu caso, dentro da minha expectativa, alguns haverão de não concordar comigo, eu acho que a grande maioria também. Eu creio que o presidente, se deixarem ele trabalhar, né? Porque poderia hoje se dizer, deixa o homem trabalhar, deixa o presidente se mobilizar. Se ele tiver uma chance dessa, não ficar com esse governo que Fernando Henrique até andou acusando de ser um governo sempre provisório, se der uma chance a ele pode realmente nos dar menos desgaste. Hoje, não resta dúvida que o desgaste é muito grande, mas veja bem, Ana Ruth, ele foi um governante que teve a oportunidade de tomar medidas no campo da economia que lhe dão uma certa tranquilidade de que o país nas mãos dele não piorou. Pode não ter melhorado tanto, mas não piorou. Senador Garibaldi Filho, muito obrigada. Alegria sempre recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. Band Cidade vai ficando por aqui. Eu me encontro com você segunda-feira, sem rouquidão, aqui na tela da Band. Um ótimo final de semana, uma grande noite. Até segunda.